5 anos. 5 anos esperando que ele finalmente me enxergasse. 5 anos guardando palavras que nunca tive coragem de dizer. Cartas que nunca enviei. Sonhos que nunca confessei. E naquela noite, sob a luz da lua, finalmente aconteceu. Os lábios tocaram os meus. O mundo desapareceu. Meu coração explodiu de certeza. Era ele. O príncipe. O homem que eu amava em silêncio. Mas então, a máscara caiu. E tudo desmoronou. Não era ele. Nunca foi. Era o irmão. O homem que eu jamais imaginei que pudesse me ver daquela forma. E naquele instante, junto com o choque, veio a verdade mais devastadora de todas. Ele sempre soube. Sempre me observou. Sempre me protegeu. À distância. Porque enquanto eu esperava pelo amor errado, o amor verdadeiro esteve ali o tempo todo, me esperando. E aquele beijo roubado não revelou apenas um segredo. Revelou quem eu realmente sou. Antes de continuarmos, se você já está aqui, é porque essa história também é sua. A lua te trouxe até esse conto. Então, se você ainda não faz parte da Alcateia, aproveite para se inscrever agora mesmo no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das histórias. E fica comigo até o final, porque o que acontece nessa história muda tudo. A pena arranhava o pergaminho pela terceira vez naquela tarde, deixando rastros de tinta que Isadora sabia que nunca deveria ter escrito. A biblioteca ao seu redor murmurava com o silêncio característico da tarde, aquele tipo de quietude pesada que só existe entre livros antigos e segredos guardados. O cheiro de papel envelhecido e cera de vela se misturava com o aroma de cedro que vinha das prateleiras gigantescas, criando uma atmosfera que sempre a acalmava. Mas hoje, nem mesmo a paz da biblioteca conseguia silenciar o tumulto dentro do seu peito. Cassian, escrevo esta carta sabendo que provavelmente nunca terei coragem de entregá-la. Mas preciso colocar essas palavras em algum lugar antes que elas me consumam por dentro. Você provavelmente nem se lembra, mas faz 5 anos desde aquele dia no lago. 5 anos desde que você me salvou de afogamento. 5 anos desde que eu cometi o erro de me apaixonar por alguém que nunca me viu como mais do que... Isadora parou, mordendo o lábio inferior com força suficiente para doer. Seus olhos âmbar, que herdara da mãe, queimavam com lágrimas que ela se recusava a deixar cair. 22 anos, e ainda escrevendo como uma adolescente tola que acreditava em finais felizes de contos de fadas. Mas o coração nunca ouviu a lógica. Nunca ouviu. Ela olhou pela janela estreita da biblioteca, de onde podia ver parte do pátio de treinamento. Os guerreiros da Guarda Real se movimentavam em formações precisas, suas figuras recortadas contra o céu cinzento típico de Mirvalles. A névoa constante que envolvia a cordilheira da lua partida criava um cenário etéreo, como se o castelo existisse entre 2 mundos, e talvez existisse. Um mundo para aqueles que pertenciam, outro para aqueles como ela. Eu sei que não sou especial. Sei que há dúzias de mulheres mais bonitas, mais fortes, mais dignas da sua atenção. Mulheres que podem transformar, que têm linhagem, que têm algo a oferecer além de... Bem, olha só quem está escrevendo de novo. A voz cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Isadora ergueu os olhos e seu estômago despencou. Serafine estava parada na entrada da biblioteca, ladeada por 2 outras damas da corte. Todas vestidas em trajes de treinamento impecáveis, mas limpos demais, polidos demais, como se tivessem apenas observado ao invés de realmente suar. Serafine era bonita de um jeito que machucava. Cabelos loiros tão claros que pareciam prata, olhos azul gelo, um sorriso afiado que prometia crueldade. E o pior, ela podia transformar. Uma loba branca, rara e poderosa, que fazia os anciãos sussurrarem sobre bênçãos dos deuses. Não é da sua conta, Isadora murmurou, abraçando a carta contra o peito instintivamente. Ah, mas eu acho que é. Serafine avançou com a confiança de quem nunca teve que pedir permissão para ocupar espaço. Me mostra. Não. A palavra saiu mais firme do que Isadora esperava, mas não foi suficiente.
Serafine arrancou o pergaminho de suas mãos antes que ela pudesse recuar, puxando com uma força que fez o papel rasgar levemente nas bordas. Serafine, devolve! A voz de Isadora saiu esganiçada, desesperada. Mas Serafine já estava abrindo a carta, seus olhos deslizando sobre as palavras com uma curiosidade cruel. As outras duas riram baixinho, como se estivessem assistindo a um espetáculo preparado especialmente para elas. Cassian, Serafine leu em voz alta, arrastando cada sílaba com prazer sádico. Escrevo esta carta sabendo que provavelmente nunca terei coragem. Oh, meu Deus, que patético! Calor subiu pelo rosto de Isadora, queimando suas bochechas, seu pescoço, as raízes dos seus cabelos castanho-avermelhados. Me devolve a carta, ela disse, a voz estrangulada. Serafine inclinou a cabeça como se estivesse considerando. Você provavelmente nem se lembra, mas faz 5 anos. 5 anos? Ela olhou para Isadora com uma piedade falsa, que era pior que qualquer insulto direto. Isadora, como você pode ser tão idiota? As outras riram mais alto agora. Eu avisei para vocês, meninas. Serafine se virou para suas acompanhantes, mas manteve a voz alta o suficiente para Isadora ouvir cada palavra. Ela tem fantasias sobre o príncipe, sobre Cassian. Ele nunca vai olhar para você, Isadora, uma das damas adicionou, a voz pingando com falsa compaixão. Serafine deu mais um passo à frente, seus olhos azuis perfurando os de Isadora. Você nem sequer consegue transformar. O que você acha que um príncipe veria em você? Uma órfã sem linhagem, sem lobo, sem nada a oferecer além de... Ela agitou a carta no ar. Além dessas cartas patéticas que você escreve e nunca tem coragem de entregar. Isadora estendeu a mão, tentando manter a voz firme. Devolve minha carta. Então vai pegar. E Serafine jogou. A carta voou pelo ar em um arco lento, girando antes de pousar na grama do pátio de treinamento, onde a guarda real ainda se movia em formações precisas. Isadora sentiu o mundo parar. Todos os olhos se viraram na direção do objeto que havia caído entre eles. O capitão da guarda, um homem de ombros largos e cicatrizes antigas, se abaixou e pegou o pergaminho. Ele o virou nas mãos, franzindo a testa. De quem é isso? Isadora não conseguia responder. A vergonha a congelou no lugar, silenciosa, imóvel, enquanto sentia o peso de cada olhar. Os guerreiros, as damas, Serafine sorrindo. Então uma voz cortou o silêncio. É minha. Não era a voz do capitão. Era dele. Isadora ergueu os olhos e o viu. Dominic, o rei Alfa. Alto, absurdamente alto, com ombros largos que pareciam construídos para carregar o peso do mundo inteiro. Cabelos negros e longos caíam sobre seus ombros de forma selvagem, algumas mechas coladas à testa e à mandíbula ainda suadas do treinamento. Seus olhos eram cinza tempestade, intensos, impenetráveis, o tipo de olhar que parecia atravessar as pessoas e ver coisas que elas nem sabiam que escondiam. Uma cicatriz corria pela mandíbula esquerda, lembrança de uma batalha aos 19 anos. Ele tinha 29 agora, mas carregava uma presença que parecia muito mais antiga, como se tivesse vivido vidas inteiras antes desta. Ele estava perto do campo de treinamento, braços cruzados, observando o mundo da mesma forma que sempre fazia, como se tudo no reino passasse pelos seus olhos antes de se tornar real. Aproximou-se do capitão com passos lentos, deliberados, cada movimento carregado de uma autoridade silenciosa que não precisava de palavras. O homem entregou a carta sem questionar. Dominique a segurou com cuidado, como se já soubesse o que era. Então virou. E caminhou diretamente na direção de Isadora. Ela não conseguia se mover. Não conseguia respirar. Os olhos escuros e indecifráveis dele encontraram os dela, e por um momento infinito, o jardim inteiro desapareceu. Restou apenas ele, ela, e o espaço impossível entre os dois. Ele estendeu a carta, oferecendo-a entre eles como um voto silencioso. Acho que isso é seu, ele disse, a voz baixa, áspera,
carregando algo que Isadora não conseguia nomear. Isadora pegou a carta com mãos trêmulas, seus dedos roçando os dele por um segundo breve e insuportável. A pele dele era quente, firme, real. Uma corrente elétrica passou entre eles, tão intensa que Isadora quase largou o pergaminho de novo. Obrigada, ela sussurrou, mal conseguindo erguer a voz. Dominique não respondeu. Ele apenas manteve o olhar dela por mais um momento, como se lesse algo que ela não tinha escrito. Algo que estava gravado em lugares mais profundos que palavras. Então virou e caminhou de volta para a guarda, deixando Isadora parada ali, com o coração batendo tão alto que tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Serafine observava de longe, o sorriso sumido do rosto. Isadora apertou a carta contra o peito e saiu da biblioteca sem olhar para trás. Aquela noite, Isadora não conseguiu dormir. Ela estava deitada na pequena cama que dividia com ninguém nos aposentos reservados para os órfãos protegidos do reino, olhando para o teto de madeira escura, enquanto a carta descansava debaixo do travesseiro. O gesto do rei ecoava na sua mente, reproduzido e dissecado detalhe por detalhe. A forma como ele tinha caminhado até ela, a voz baixa, o olhar que parecia ver através dela. Dominique era difícil de decifrar. Ele tinha 29 anos, mas carregava uma presença que parecia muito mais velha, como se tivesse vivido vidas inteiras antes desta. Isadora se lembrava dele aos 15, quando o pai dele morreu em batalha contra outro reino lobisomem, e o peso da coroa caiu sobre ombros que mal tinham terminado de crescer. Ela tinha apenas 10 anos na época, mas a imagem ficou gravada na memória. Um garoto tentando parecer um homem, parado na sala do trono com olhos secos e mandíbula cerrada, enquanto o reino inteiro esperava para ver se ele quebraria. Ele não quebrou. 2 anos depois, quando a mãe dele sucumbiu à doença que a consumia há tanto tempo, Dominique chorou sozinho. Ninguém viu, mas todos sabiam. E quando ele emergiu daquela dor, saiu diferente. Mais duro, distante, mais rei do que garoto. Isadora ouvia às vezes nos corredores, durante os treinamentos, durante as reuniões do conselho, onde ela entregava documentos que organizava para os escribas. Ele era alto, absurdamente alto, com ombros construídos para carregar o mundo. Seus músculos não eram esculpidos por vaidade, mas por anos de combate real, treinos brutais, batalhas que deixavam marcas. O cabelo dele a fascinava de uma forma embaraçosa. Preto, longo, pesado, caindo sobre os ombros e o pescoço, frequentemente úmido após os treinos, algumas mechas grudadas na testa e na mandíbula. Ele nunca parecia se importar. Não amarrava, não cortava, deixava cair selvagem, como outra parte dele que se recusava a ser controlada. Ele era bonito de um jeito que doía. Não pela beleza em si, mas pelo que ela representava. Poder absoluto, controle absoluto, uma distância intransponível. E hoje, ele tinha atravessado o pátio inteiro para devolver sua carta. Por quê? Isadora virou de lado na cama, apertando o travesseiro contra o peito. Não fazia sentido. O rei não a conhecia. Não realmente. Ela era apenas mais uma sombra nos corredores do castelo. Mais uma órfã que o reino tinha acolhido por piedade após a guerra. A menos que... Não era possível. Mas a memória insistia em voltar. A forma como ele olhou para ela. A forma como segurou a carta, cuidadoso, respeitoso. A forma como seus dedos roçaram os dela. Isadora fechou os olhos com força, tentando afastar os pensamentos. Não importava. O coração dela já tinha feito sua escolha há 5 anos. E essa escolha tinha nome. Cassian. A lembrança chegou sem pedir licença, nítida como se tivesse acontecido ontem. Isadora tinha 17 anos. Era verão, e o lago próximo ao castelo estava convidativo demais para ignorar. Ela não sabia nadar direito, mas a água parecia tão refrescante, tão pacífica, que ela tinha se aventurado mais fundo do que deveria. E então, a correnteza a puxou. A água cobriu sua cabeça, entrou por seu nariz e boca, queimou seus pulmões. Ela bateu os braços desesperadamente.
mas só conseguiu afundar mais, o pânico roubando qualquer coordenação que tinha. Foi quando sentiu as mãos, fortes, firmes, puxando-a para cima com uma força que parecia impossível. Ela quebrou a superfície tossindo, cuspindo água, agarrando-se a quem quer que tivesse a salvado como se fosse a única coisa sólida em um mundo que insistia em desmoronar. Calma. Eu te peguei. Você está segura. A voz era suave, tranquilizadora. Quando a visão dela finalmente clareou, ela viu o rosto. Cabelos loiros molhados colados à testa. Olhos azuis brilhando com preocupação genuína. Um sorriso gentil, reconfortante. Cassian, o príncipe. Você está bem? Ele perguntou, ainda a segurando, ainda a mantendo acima da água com facilidade. Isadora não conseguiu responder. Só conseguiu olhar para ele, para aqueles olhos azuis que pareciam o céu de verão, e sentir seu coração fazer algo estúpido e irreversível. Ela se apaixonou naquele momento. Irremediavelmente. Completamente. Desastrosamente. Cassian a levou de volta à margem, certificou-se de que ela estava bem e então foi embora. Provavelmente esqueceu do episódio 1 hora depois. Mas Isadora nunca esqueceu. E desde então, ela o seguia com os olhos sempre que ele passava. Memorizava cada sorriso, cada palavra gentil, cada vez que ele a cumprimentava com aquela educação casual que provavelmente oferecia a todos. Ele era tudo que o reino adorava. Carismático, forte, bonito, habilidoso em combate. Comandante da Guarda Real aos 26 anos, respeitado por todos, amado por muitos. E completamente, totalmente fora do alcance dela. Mas o coração nunca ouviu a lógica. Nunca ouviu. A manhã chegou com a névoa habitual de Mirvalles, transformando o castelo em algo etéreo e irreal. Isadora se arrumou rapidamente, vestindo o vestido simples cinza que usava para trabalhar na biblioteca, prendendo os cabelos rebeldes em um coque frouxo. Ela estava descendo as escadas que levavam ao salão principal quando ouviu a voz. Isadora. Ela se virou, e seu coração pulou. Cassian estava subindo as escadas, vestido em seu uniforme da guarda, o cabelo loiro impecável, o sorriso fácil que ela conhecia tão bem. Bom dia, ela conseguiu dizer, tentando não parecer tão afetada quanto se sentia. Bom dia. Ele parou um degrau abaixo dela, o que os deixava quase na mesma altura. Eu estava procurando você, na verdade. O coração dela disparou. Estava. Sim, queria te convidar para o Festival da Lua Cheia. Você vai, não vai? Festival da Lua Cheia. A celebração mais importante do reino lobisomem. Música, dança, fogueiras e o ritual sagrado sob a lua. Isadora sentiu o mundo inclinar. Eu não tinha pensado nisso ainda. Você deveria ir. Cassian sorriu, e era como se o sol nascesse dentro do castelo cinzento. Vai ser divertido. Todos vão estar lá. Então, você quer que eu vá? Claro, seria bom te ver lá. Você trabalha demais, Isadora. Precisa se divertir um pouco. Era apenas gentileza. Provavelmente era apenas o jeito dele de ser educado, de fazer a órfã quieta da biblioteca se sentir incluída. Mas para Isadora, soou como um convite, como uma promessa. Eu vou, ela disse, antes que a coragem a abandonasse. Eu vou estar lá. Ótimo. Cassian deu um tapinha amigável no ombro dela. Te vejo lá, então. E então ele desceu as escadas, assobiando uma melodia, provavelmente sem fazer ideia do que aquelas palavras simples tinham provocado. Isadora ficou parada, o coração batendo descompassado, a cabeça girando. Ele tinha a convidado. Tinha procurado ela especificamente. Tinha dito que seria bom vê-la lá. Pela primeira vez em 5 anos, Isadora permitiu que a esperança florescesse. Talvez. Apenas talvez. Talvez desta vez ele finalmente a enxergasse. Ela não percebeu a figura observando das sombras do corredor superior. Dominique estava parado ali, imóvel como uma estátua, os olhos cinza tempestade fixos na cena abaixo. Seus punhos estavam cerrados ao lado do corpo,
os nós dos dedos brancos de tanta pressão. Ele tinha visto tudo. O sorriso dela, a esperança nos olhos dela, a forma como o coração dela tinha disparado só por ouvir o nome do irmão. E algo dentro dele se despedaçou um pouco mais. Mas ele não se moveu. Não falou. Apenas ficou ali nas sombras onde sempre esteve, protegendo-a da única forma que podia, deixando-a amar seu irmão, mesmo que isso o estivesse matando por dentro. Os 3 dias que antecederam o Festival da Lua Cheia passaram em um borrão de expectativa e nervosismo. Isadora mal conseguia se concentrar nas suas tarefas na biblioteca. Seus dedos tremiam ao organizar os pergaminhos. Sua mente vagava enquanto catalogava os registros antigos. Cassian tinha a convidado. Tinha procurado ela especificamente. Pela primeira vez em 5 anos, parecia que talvez, apenas talvez, ele estivesse começando a vê-la. "Você está diferente", comentou Mirella na manhã do festival. A anciã era a bibliotecária-chefe, uma mulher de cabelos brancos como neve e olhos cegos que pareciam enxergar mais do que a maioria das pessoas com visão perfeita. Ela era a única pessoa no castelo que tratava Isadora não como uma órfã a ser tolerada, mas como alguém que importava. "Estou?" Isadora tentou soar casual, mas a empolgação vazava pela voz. Mirella sorriu, aquele sorriso pequeno e conhecedor que sempre deixava Isadora desconfortável. "Você está esperando por algo, ou por alguém." Isadora sentiu o rosto esquentar. "É o festival hoje à noite. Todo mundo está animado." Mirella virou a cabeça na direção dela, como se pudesse ver através das mentiras. "Apenas tome cuidado, criança. Às vezes aquilo que buscamos está tão perto que não conseguimos enxergar. E aquilo que enxergamos pode ser apenas sombras." "Não entendi." "Vai entender." Mirella voltou aos seus livros, os dedos deslizando sobre as páginas em braille com uma familiaridade reconfortante. Quando a lua revelar o que precisa ser revelado. Isadora não sabia o que responder a isso. Então voltou ao trabalho, tentando ignorar o aperto estranho no estômago. Quando o sol começou a se pôr sobre a cordilheira da lua partida, o castelo inteiro se transformou. Tochas foram acesas ao longo dos corredores e do pátio central. Guirlandas de flores brancas e prateadas foram penduradas em todos os arcos. O aroma de incenso e pinho encheu o ar, misturando-se com o cheiro de carne assada e pão quente vindo das cozinhas. Isadora estava no pequeno quarto que chamava de seu, olhando para o espelho rachado com uma mistura de esperança e desespero. Ela não tinha roupas bonitas. Não tinha joias. Não tinha nada que a fizesse se destacar entre as damas da corte, que certamente estariam deslumbrantes. Mas tinha um vestido. Simples, azul escuro como a noite, mas limpo e bem cuidado. Ela soltou os cabelos, deixando as ondas castanho-avermelhadas caírem sobre os ombros, e se beliscou as bochechas para dar um pouco de cor. Não era muito, mas teria que servir. Quando ela desceu para o pátio central onde o festival aconteceria, a visão a roubou o fôlego. O lugar tinha sido transformado em algo saído de um conto de fadas. Centenas de velas flutuavam no ar através de magia antiga, criando constelações artificiais. Uma enorme fogueira ardia no centro, as chamas dançando em laranja e dourado contra o céu escurecido. Mesas repletas de comida cercavam a área, e já havia dúzias de pessoas reunidas, rindo, conversando, celebrando. E acima de tudo, a lua começava a subir. Enorme, prateada, quase cheia. Amanhã ela estaria completa, mas hoje era a véspera, o momento em que o véu entre os mundos ficava mais fino. "Isadora?" Ela se virou e viu uma das serventes acenando, segurando algo prateado nas mãos. "Você precisa pegar sua máscara." "Máscara?" A garota riu. "Claro, é a tradição. Durante a dança da lua, todos usam máscaras. É parte do ritual." Isadora pegou a máscara que lhe foi oferecida. Era simples, feita de prata polida, cobrindo a metade superior do rosto com desenhos de folhas e luas crescentes. Bonita, mas não tanto quanto as máscaras elaboradas que viu outras mulheres segurando,
incrustadas com gemas e penas. Mas não importava. Cassian a tinha convidado. Ele estaria procurando por ela. Ela segurou a máscara contra o peito e se misturou à multidão. A noite progrediu em um turbilhão de música e vozes. Isadora comeu pouco, bebeu menos, sempre procurando pelos cabelos loiros familiares na multidão. Ela viu Cassian várias vezes, sempre cercado por pessoas, sempre rindo, sempre no centro das atenções. Ele a viu uma vez e acenou, aquele gesto casual e amigável que fazia o coração dela disparar. Mas ele não se aproximou. E quando os tambores começaram a soar, anunciando o início da dança da lua, Isadora sentiu o estômago revirar. "Coloquem suas máscaras!" A voz do ancião ecoou sobre a multidão. "Que a lua guie seus passos, que o destino escolha seus pares." Todo mundo colocou as máscaras simultaneamente. De repente, o pátio se encheu de figuras prateadas e anônimas, identidades escondidas, rostos transformados em mistério. A música começou. Suave a princípio, apenas flautas e cordas, criando uma melodia etérea que parecia vir da própria lua. As pessoas começaram a se mover para a área de dança. Homens convidando mulheres, mulheres aceitando, corpos girando ao redor da fogueira em padrões que pareciam antigos, instintivos, mais velhos que o próprio reino. Isadora ficou na borda, observando, procurando. Onde estava Cassian? Qual máscara era a dele? Então uma mão tocou seu ombro. Ela se virou, o coração já acelerado, e encontrou uma figura alta diante dela. Um homem com uma máscara prateada simples, similar à dela, mas com desenhos de lobos ao invés de luas. Ela não conseguia ver o rosto, apenas os olhos através dos cortes da máscara. Mas os olhos eram claros. Azuis, talvez? Era difícil dizer sob a luz das velas e da lua. Ele estendeu a mão. Um convite silencioso. Cassian. Tinha que ser Cassian. Isadora colocou a mão na dele. E o mundo mudou. Foi instantâneo. Inegável. Devastador. Calor explodiu onde suas peles se tocavam, subindo pelo seu braço como fogo líquido. Seu coração não apenas acelerou, ele detonou, batendo tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos, senti-lo na garganta. O homem ficou rígido também, como se tivesse sido atingido por um raio. Mas então a música inchou, e ele a puxou para a dança. Isadora se moveu no piloto automático, deixando o corpo seguir o ritmo enquanto a mente lutava para processar o que estava sentindo. Isso era normal? Essa intensidade era normal? Eles dançaram ao redor da fogueira com dúzias de outros pares, mas para Isadora era como se estivessem sozinhos. Cada toque queimava. Cada movimento parecia sincronizado demais, coordenado demais, como se seus corpos soubessem de algo que suas mentes ainda não tinham compreendido. Ele a girou e ela riu, o som saindo surpreendentemente leve e genuíno. Ele era um dançarino melhor do que ela esperava. Forte, mas gentil, guiando-a através dos passos com uma confiança que a fazia se sentir segura. Quando a música diminuiu, mudando para algo mais lento e íntimo, ele a puxou para mais perto. Tão perto que ela podia sentir o calor dele irradiando através da roupa. Podia ouvir a respiração dele, pesada e controlada. "Você dança bem", ela sussurrou, a voz saindo trêmula. Ele não respondeu com palavras. Apenas inclinou a cabeça, os olhos atrás da máscara presos nos dela. Então, a música os guiou para longe da fogueira, para a borda do pátio onde as sombras eram mais profundas e as velas flutuantes criavam bolsões de privacidade. Havia outros casais ali também, algumas pessoas rindo baixinho, outras simplesmente balançando ao som da música distante. A tradição era clara. Durante a dança da lua, você podia desaparecer nas sombras com seu par escolhido. O que acontecesse ali era entre vocês e a lua. Ele a guiou para um canto próximo ao jardim de inverno, onde trepadeiras de jasmim criavam uma cortina perfumada. A música ainda chegava até eles, mas abafada, distante. Eles pararam de dançar,
mas ele não soltou a mão dela. Isadora podia sentir o coração batendo violentamente. Isso estava acontecendo. Finalmente estava acontecendo. 5 anos esperando. E finalmente Cassian estava vendo ela. Realmente vendo. Cassian, ela sussurrou, a voz tremendo com emoção. Ele ficou imóvel. Não confirmou. Não negou. Apenas ficou ali, a respiração pesada atrás da máscara. Então ele ergueu a mão livre e tocou o rosto dela. Gentil, reverente. Os dedos traçando a linha da sua bochecha, da sua mandíbula, como se estivesse memorizando cada detalhe. Isadora fechou os olhos, derretendo no toque. Eu esperei tanto tempo, ela murmurou. Tanto tempo. A mão dele tremeu contra a pele dela. Então ele se inclinou. O beijo foi devastador. Não foi gentil. Foi fome e desespero, não foi tímido. E anos de algo contido finalmente quebrando livre. Ele a beijou, como se ela fosse ar e ele estivesse morrendo sufocado. Como se ela fosse água e ele tivesse atravessado um deserto. Isadora sentiu os joelhos fraquejarem. Se ele não estivesse segurando ela, teria caído. Isso era o que amor deveria ser. Não os sorrisos educados, não os acenos casuais. Essa necessidade desesperada, essa conexão que parecia rasgar o mundo ao meio e reescrevê-lo. Quando eles se separaram, estavam ambos tremendo. Isadora abriu os olhos, sorrindo através das lágrimas que não tinha percebido que estavam caindo. Eu sabia, ela sussurrou. Eu sempre soube que se você realmente me visse... Então, os sinos soaram. 00:30, o fim da dança da lua. E a tradição ditava: as máscaras caem. Todo mundo começou a remover as máscaras simultaneamente, revelando rostos sorridentes, alguns surpresos, alguns não tão surpresos. Isadora ergueu as mãos para a própria máscara, os dedos trêmulos de empolgação e nervosismo. Ela a removeu. Sentiu o ar fresco contra a pele exposta. Então olhou para o homem à sua frente, esperando ver os cabelos loiros, os olhos azuis, o sorriso fácil que ela conhecia tão bem. Mas não foi isso que ela viu. Cabelos negros, longos, selvagens, caindo sobre ombros largos. Olhos cinza tempestade, intensos, vulneráveis de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Uma cicatriz na mandíbula esquerda. Não era Cassian, era Dominic, o rei. O mundo parou de girar. Isadora cambaleou para trás, a boca abrindo em choque silencioso, a mente se recusando a processar o que os olhos estavam vendo. Não, ela sussurrou. Não, não, não. Dominique removeu a própria máscara lentamente, revelando uma expressão que era pura devastação contida. Ele abriu a boca, como se fosse dizer algo, explicar, implorar. Mas Isadora já estava se virando. Seus olhos varreram o pátio freneticamente, procurando, até que finalmente encontraram. Cassian, do outro lado do jardim, sem máscara, sorrindo, com os braços ao redor de Serafine, beijando Serafine. A dor que explodiu no peito de Isadora foi física, real, como se alguém tivesse enfiado uma lâmina entre suas costelas e torcido. Tudo tinha sido mentira. Tudo. O convite, a esperança, a certeza de que ele finalmente a estava vendo. Ele nunca tinha estado procurando por ela durante a dança. Ele tinha ido direto para Serafine. Provavelmente tinha planejado desde o início. E ela tinha beijado o homem errado. Não, pior que isso. Ela tinha gostado. Isadora. A voz de Dominique era rouca, carregada de algo que ela não queria nomear. Ela se virou para ele e viu a verdade estampada naqueles olhos cinza tempestade. A forma como ele olhava para ela. A forma como sempre tinha olhado para ela, se ela tivesse prestado atenção. Por quê? A palavra saiu quebrada, acusatória. Por que você fez isso? Ele deu um passo à frente, a mão estendida. Deixa eu explicar. Não. Isadora recuou, envolvendo os braços ao redor do próprio corpo.
Não, eu não posso. As lágrimas vieram então, quentes e furiosas, borando sua visão. Ela tinha esperado 5 anos. 5 anos vivendo uma fantasia. E quando finalmente teve o beijo que sonhava, nem mesmo era com a pessoa certa. Você sabia, ela sussurrou, a voz tremendo de raiva e dor. Você sabia que eu achei que era ele. E você, como pôde? Isadora, por favor. Mas ela já estava correndo. Ela atravessou o pátio sem olhar para trás, ignorando os olhares curiosos, ignorando as vozes chamando seu nome. Subiu as escadas tropeçando, o vestido preso nos pés, as lágrimas cegando o caminho. Ela só parou quando chegou ao telhado da Torre Leste, o lugar mais alto e isolado do castelo. O lugar onde ia quando precisava estar sozinha, quando o peso de ser invisível ficava pesado demais para carregar. Isadora caiu de joelhos sobre as pedras frias, soluçando sem controle. 5 anos. 5 anos de ilusão. E quando a ilusão finalmente se quebrou, descobriu que não tinha apenas perdido Cassian. Tinha perdido a si mesma. Porque aquele beijo tinha se sentido mais real do que qualquer coisa que ela já tinha experimentado. Mais real do que todos os sorrisos de Cassian somados. E tinha sido com o homem errado. Ou tinha sido. Essa era a parte que mais a aterrorizava. A dúvida que começava a rastejar, venenosa e insistente. E se não tivesse sido o homem errado? E se tivesse sido o certo o tempo todo, e ela simplesmente estava cega demais para ver? Dominique ficou parado no jardim muito tempo depois, que todos já tinham voltado para a festa. Suas mãos ainda tremiam. Seus lábios ainda queimavam com o gosto dela. Seu coração ainda trovejava no peito, o vínculo de Mate gritando para ir atrás dela, para não deixá-la sozinha na dor. Mas ele ficou onde estava, porque era isso que ele sempre fazia. Ficava nas sombras. Protegia de longe. Sacrificava em silêncio, mesmo quando isso o estava matando. Você devia ter contado para ela. A voz veio das sombras. Mirella, a anciã cega, aproximando-se com sua bengala, os olhos leitosos fixos em uma direção que não era exatamente onde Dominique estava, mas perto o suficiente. Não é tão simples, Dominique respondeu, a voz saindo mais áspera do que pretendia. É sim. Você reconheceu ela como sua Mate há 5 anos. Você podia ter reivindicado o vínculo então. Ela tinha 17 anos e já amava meu irmão. Ela amava uma ilusão. Mirella bateu a bengala no chão com impaciência. Ela amava a ideia de ser salva por um príncipe. Mas não foi Cassian quem a salvou naquele dia, foi? Dominique fechou os olhos, a memória voltando sem piedade. Ele tinha visto Isadora se afogando. Tinha mergulhado sem pensar, puxado ela para a superfície, segurado ela contra o peito enquanto nadava de volta para a margem. Mas quando chegaram perto da terra, quando ela estava tossindo e cuspindo água, ele tinha sentido a conexão estalar no lugar. O vínculo de Mate, inegável e devastador. E ela era jovem demais, vulnerável demais, assustada demais. Então ele tinha feito a única coisa que podia. Chamou Cassian, que estava perto. Pediu ao irmão que a levasse para a segurança, enquanto ele desaparecia de volta nas águas. Deixou Cassian levar o crédito. Deixou Isadora acreditar na mentira. Porque como ele poderia reivindicá-la quando ela estava tão claramente apaixonada pela versão dele que tinha salvado ela? Você se sacrificou demais, meu rei. Mirella disse suavemente. E agora ambos estão sangrando por isso. Ela merece escolher. Ela merece alguém que ela realmente quer. Ela quer você. Ela só não sabe ainda. Você não pode saber disso. Mirella sorriu. Aquele sorriso pequeno e triste de quem via demais. Eu sou cega, não surda. Eu ouvi o coração dela parar quando você entregou aquela carta. Ouvi a respiração dela mudar cada vez que você passava pela biblioteca. Ela está tão focada na fantasia que não percebe a realidade bem na frente dela. Dominique balançou a cabeça. Então ela vai continuar não percebendo. Eu não vou forçar nada.
Mesmo que isso signifique vê-la sofrer, especialmente se isso significar vê-la sofrer. Porque se o sofrimento dela me inclui, se minha presença causa dor ao invés de alegria... Ele engoliu seco. Então eu vou ficar longe, como sempre fiz. Mirella suspirou, virando para ir embora. Mas antes de desaparecer nas sombras, ela parou. O destino tem senso de humor cruel, majestade. Porque quer você aceite ou não, quer ela aceite ou não, o vínculo já está feito. E vínculos de mate não se quebram só porque ignoramos eles. Eles apenas sangram. E então ela se foi, deixando Dominique sozinho sob a lua, com o gosto de Isadora ainda nos lábios e o peso de 5 anos de silêncio esmagando o peito. Ele olhou para cima, para a torre onde sabia que ela estava, e sussurrou as palavras que nunca ousaria dizer em voz alta. Eu te escolheria 1000 vezes, Isadora. 1000 vezes em 1000 vidas, mesmo que você nunca me escolha de volta. A lua não respondeu. Ela nunca respondia. Isadora não voltou para o festival. Ela ficou no telhado da torre até o sol nascer, observando a lua descer lentamente enquanto as estrelas desapareciam uma a uma. Seu corpo estava entorpecido do frio da pedra, mas ela mal sentia. A dor dentro do peito era muito maior, muito mais real. Quando finalmente desceu, o castelo estava silencioso. A maioria das pessoas ainda dormia, recuperando-se da noite de celebração. Isadora conseguiu chegar ao seu quarto sem encontrar ninguém, e foi exatamente o que ela precisava. Ela não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém, especialmente não com ele. Mas o destino, ou talvez apenas sua sorte terrível, tinha outros planos. Isadora conseguiu evitar Dominique por 3 dias inteiros. Não foi fácil. O castelo não era grande o suficiente para realmente se esconder de alguém, especialmente não do rei. Mas Isadora tinha passado 22 anos sendo invisível. Ela sabia como desaparecer nos corredores, como se misturar nas sombras, como prever os horários e rotas das pessoas importantes. Ela chegava à biblioteca antes do amanhecer e saía depois do anoitecer. Comia nas cozinhas quando sabia que a corte estaria no salão de jantar. Evitava os pátios de treinamento completamente. E funcionou. Por 3 dias, ela não viu Dominique uma única vez, mas ela viu Cassian. Foi no 3º dia, quando ela estava voltando da biblioteca ao entardecer. Ele estava descendo as escadas principais, ainda vestido no uniforme da guarda, parecendo tão perfeito quanto sempre. Quando a viu, o rosto dele se iluminou com aquele sorriso fácil e gentil. Isadora, eu não te vejo desde o festival. Você sumiu. Ela parou, os dedos apertando os livros contra o peito. Estava ocupada. Trabalho na biblioteca? Ele desceu mais alguns degraus, aproximando-se. Você trabalha demais. Você sabe disso? Palavras gentis. Preocupação casual. O mesmo tom que ele sempre usava com ela. E de repente, com uma clareza brutal, Isadora percebeu. Ele não sabia. Ele não fazia ideia de como aquelas palavras simples costumavam fazer o coração dela disparar. Não fazia ideia de que ela tinha passado 5 anos construindo castelos no ar, baseados em sorrisos educados e gestos amigáveis. Cassian, ela disse, a voz saindo mais firme do que esperava. No festival você estava com Serafine. Ele piscou, parecendo genuinamente surpreso pela mudança de assunto. Estava sim. Por quê? Vocês estão juntos? Juntos? Ele deu uma risada, passando a mão pelos cabelos loiros. Não exatamente. Quer dizer, nós dançamos, conversamos, mas... complicado. Complicado como? Cassian desceu o último degrau, ficando próximo demais. Próximo o suficiente para que Isadora pudesse ver os detalhes que tinha memorizado ao longo dos anos. Os olhos azuis, as sardas claras, o pequeno corte na sobrancelha de um treinamento recente. E não sentiu nada. O coração não acelerou. O mundo não inclinou. Não houve fogo, não houve calor. Não houve nada além de familiaridade. Como olhar para um amigo. Apenas um amigo. Eu gosto da Serafine. Cassian admitiu, o tom casual,
como se estivesse discutindo o clima. Sempre gostei, na verdade. Mas ela sempre foi meio obcecada pelo Dominique. Então nunca houve chance. Mas no festival ela estava diferente, mais acessível. Conversamos de verdade pela primeira vez em anos. Isadora sentiu algo se partir dentro dela. Não era o coração. O coração já estava quebrado. Era algo pior. Era a ilusão final despedaçando. A fantasia que ela tinha protegido tão cuidadosamente por tanto tempo, finalmente se revelando pelo que sempre foi. Fumaça. Você nunca me viu, não foi? As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Não da forma que eu queria que você me visse. Cassian franziu a testa, confusão genuína no rosto. Isadora, do que você está falando? 5 anos, Cassian. Sua voz tremeu, mas ela continuou. Eu passei 5 anos esperando, imaginando que talvez um dia você... A compreensão chegou lentamente ao rosto dele. Primeiro confusão, depois surpresa, depois algo que parecia desconforto e culpa misturados. Isadora. Ele passou a mão pela nuca, um gesto de constrangimento óbvio. Eu não sabia que você... Você é incrível. Você sabe disso, certo? Você é gentil e inteligente e linda. Mas Você nunca pensou em mim dessa forma. Ela terminou a frase por ele, salvando-o da necessidade de continuar. Não, ele admitiu suavemente. Não dessa forma. Você sempre foi como uma irmã mais nova para mim. Alguém para proteger, para cuidar, mas não para amar. Não romanticamente. Não dessa forma. Isadora assentiu, sentindo as lágrimas queimarem atrás dos olhos, mas se recusando a deixá-las cair. Não aqui, não na frente dele. E a pessoa que você ama, romanticamente? Ela forçou as palavras para fora. É Serafine? Cassian hesitou. Não sei, talvez. É novo, sabe? Estamos explorando, mas... Ele tocou o ombro dela gentilmente. Isadora, eu sinto muito. Se eu soubesse, se eu tivesse percebido, eu teria sido mais claro, mais honesto. Não. Isadora recuou do toque, abraçando os livros com mais força. Não foi sua culpa. Você nunca prometeu nada. Você só foi gentil. E eu construí um conto de fadas em cima disso. Você vai encontrar alguém, Cassian disse. E era óbvio que ele genuinamente acreditava nisso. Genuinamente queria que ela ficasse bem. Alguém que te veja exatamente como você é e te escolha sem hesitação. As palavras ecoaram na mente de Isadora e, involuntariamente, uma imagem surgiu. Olhos cinza tempestade, cabelos negros selvagens, uma voz rouca dizendo: acho que isso é seu. Ela afastou a imagem com violência. Obrigada por ser honesto, ela disse, a voz vazia. Eu preciso ir. E ela foi, deixando Cassian nas escadas, provavelmente confuso, provavelmente já esquecendo a conversa enquanto sua mente voltava para Serafine e as complicações daquele relacionamento novo. Isadora chegou ao seu quarto, fechou a porta e finalmente deixou as lágrimas caírem. Mas dessa vez não eram lágrimas de perda, eram de alívio. Alívio amargo e doloroso, mas alívio ainda assim. Porque agora ela sabia. Agora tinha certeza. Cassian nunca foi seu. Nunca seria. E ela podia finalmente parar de esperar pelo impossível. Foi naquela noite que Dominique a encontrou. Isadora estava na biblioteca novamente, porque era o único lugar onde ainda se sentia segura. Ela estava organizando pergaminhos mecanicamente, sem realmente ver o que fazia, quando sentiu a presença. Não ouviu passos. Não ouviu a porta abrir. Apenas sentiu. Ela se virou e ele estava ali. Dominique, parado na entrada da biblioteca, iluminado pelas velas fracas, os olhos cinza tempestade fixos nela com uma intensidade que a fez cambalear. Eu preciso falar com você, ele disse, a voz baixa, controlada, mas carregando uma urgência que ela nunca tinha ouvido antes. Não temos nada para falar. Isadora. Não. Ela virou de costas,
voltando aos pergaminhos com mãos trêmulas. Por favor, vá embora. Silêncio. Por um momento ela pensou que ele tinha obedecido. Então ouviu os passos, lentos, deliberados, aproximando-se. Ele parou a poucos passos dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor dele, longe o suficiente para não tocá-la. Eu não posso ir embora, ele disse baixinho. Não quando você está sofrendo. Não quando eu sou a causa disso. Você não é a causa. As palavras saíram mais ásperas do que ela pretendia. Eu sou. Eu e minha estupidez. Você não é estúpida. Eu sou. Isadora girou para encará-lo, e toda a dor, toda a raiva, toda a confusão dos últimos dias explodiram de uma vez. Eu sou completamente estúpida. Eu passei 5 anos apaixonada por alguém que nunca me viu. 5 anos desperdiçando sentimentos em uma fantasia. E quando finalmente... Sua voz quebrou. Quando finalmente alguém me beijou de verdade, quando finalmente senti algo real, era a pessoa errada. Eu não sou a pessoa errada. As palavras caíram entre eles como pedras. Isadora piscou, o choque interrompendo a raiva. O quê? Dominique deu um passo à frente, e pela primeira vez desde que ela o conhecia, sua máscara de controle estava rachada. Suas mãos tremiam levemente ao lado do corpo. Sua mandíbula estava tensa. E seus olhos? Seus olhos carregavam anos de algo contido. Você não foi a pessoa errada para mim, Isadora. E eu não sou a pessoa errada para você. Eu nunca fui. Você não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Ele deu outro passo. Eu sei porque faz 5 anos que eu sei. O coração de Isadora começou a bater mais rápido. 5 anos? Você tinha 17. Estava se afogando no lago. E eu... Ele fechou os olhos brevemente, como se a memória ainda doesse. Eu te salvei. Eu mergulhei, te puxei para cima. Segurei você contra mim enquanto nadava de volta. Não. Não, não, não. Cassian me salvou. Isadora sussurrou, mas a certeza na voz estava rachando. Cassian te levou para a margem. Eu pedi a ele que fizesse isso. Porque quando eu te segurei naquela água, quando você tossiu e abriu os olhos pela primeira vez, eu senti. Sua voz ficou ainda mais baixa, mais rouca. Eu senti o vínculo se formar. Você era minha Mate, minha alma gêmea, minha outra metade. Isadora não conseguia respirar. O mundo estava girando, desmoronando, se reconstruindo em formas impossíveis. Mas você era jovem demais, Dominique continuou, cada palavra saindo como confissão. Assustada demais. E quando Cassian te pegou no colo, quando você olhou para ele com aqueles olhos enormes e agradecidos, eu vi. Eu vi você se apaixonando por ele naquele momento. Pelo herói que te salvou. Então você mentiu. A voz dela saiu fraca, acusatória. Eu me sacrifiquei. Ele corrigiu suavemente. Porque como eu poderia reivindicar você quando seu coração já tinha escolhido outro? Como eu poderia forçar um vínculo que você não queria? Você não sabe o que eu queria. Eu sabia. Seus olhos encontraram os dela. E havia tanta dor ali que Isadora sentiu no próprio peito. Eu via você olhando para ele nos corredores. Via você sorrindo quando ele acenava. Via você escrevendo aquelas cartas que nunca enviava. E cada vez que eu via, morria um pouco mais por dentro. Então por que você não disse nada? As lágrimas estavam caindo agora, quentes e incontroláveis. Por que você deixou que eu... Porque eu queria que você fosse feliz. Porque eu pensei que se você conseguisse o que achava que queria, se Cassian finalmente te visse, talvez você ficasse completa. E eu poderia viver com isso. Eu poderia viver com a dor, se significasse que você teria alegria. Mas eu não tive alegria. As palavras saíram quebradas. Eu tive 5 anos de espera, 5 anos de esperança que nunca foi real. Eu sei. E eu tentei. Ele passou a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Eu tentei ficar longe.
Tentei deixar que você vivesse sua vida sem a minha presença complicando tudo. Mas eu não conseguia parar de te proteger. Não conseguia parar de garantir que você estava segura, que ninguém te machucava mais do que já estava machucada. A carta. Isadora sussurrou, a realização chegando. Quando Serafine jogou minha carta, você disse que era sua, porque eu morreria antes de deixar que ela te humilhasse daquele jeito. E o beijo? Sua voz falhou. No festival, quando você... Eu não planejei. Ele deu mais um passo, e agora estava perto o suficiente para tocá-la, mas mantinha as mãos ao lado do corpo. Eu ia ficar longe. Ia assistir você dançar com meu irmão, ia engolir a dor e deixar você ter sua noite perfeita. Mas então você estava sozinha. E eu pensei, apenas uma dança. Apenas um momento. Algo que eu poderia guardar para o resto da minha vida. Mas você me beijou. Porque eu sou egoísta. A admissão saiu áspera, autocondenatória. Porque você estava nos meus braços e parecia tão certo, tão perfeito, e por um momento eu deixei a esperança vencer. Eu deixei que eu acreditasse que talvez você pudesse me sentir também. Eu senti. As palavras escaparam antes que ela pudesse detê-las. Dominique ficou completamente imóvel. O quê? Eu senti, ela repetiu, os olhos presos nos dele. Quando você tocou minha mão, quando dançamos, quando me beijou, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Algo real. Algo que me assustou porque era intenso demais, verdadeiro demais. Isadora. Mas eu achei que era ele. As lágrimas voltaram. Eu achei que finalmente Cassian estava me vendo, e aquela intensidade era porque era meu conto de fadas se tornando real. E quando a máscara caiu e era você ficou devastada. Eu fiquei confusa. Ela praticamente gritou as palavras. Porque fazia 5 anos que eu estava convencida de que amava Cassian, e de repente descubro que o beijo mais real da minha vida foi com outra pessoa. E então eu olho e vejo Cassian beijando Serafine, e meu mundo inteiro desmorona porque percebo que ele nunca foi meu, nunca seria, e eu desperdicei 5 anos amando uma mentira. Ela estava soluçando agora, anos de dor finalmente derramando. E o pior é que quando eu deveria estar de luto por Cassian, quando eu deveria estar de coração partido, tudo que eu conseguia pensar era em você. No gosto dos seus lábios, no calor das suas mãos, na forma como você olhou para mim quando a máscara caiu. E eu te odeio por isso. Eu te odeio por fazer tudo ser tão confuso, por fazer eu questionar tudo que eu achava que sabia sobre mim mesma. Você não me odeia, Dominique disse suavemente. Eu odeio. Você está assustada. Ele finalmente tocou ela, suas mãos grandes e quentes enquadrando o rosto dela com uma gentileza devastadora. Você está assustada porque o que você sente por mim é real. É o vínculo, é o destino, é tudo o que deveria ser. E é aterrorizante porque não é uma fantasia que você pode controlar. É algo maior que nós dois. Isadora olhou para os olhos dele e viu a verdade nua ali. Amor. Devoção. Anos de sacrifício e dor silenciosa. Eu não sei o que fazer. Ela sussurrou. Você não precisa fazer nada agora. Ele limpou as lágrimas dela com os polegares, o toque tão gentil que partiu o coração dela ainda mais. Você precisa de tempo. Precisa processar. Precisa deixar ir a fantasia e descobrir o que você realmente quer. E se o que eu quero te machucar? Um sorriso triste cruzou os lábios dele. Então eu vou sobreviver, como sempre fiz. Ele se afastou, deixando o rosto dela frio onde suas mãos tinham estado. Mas saiba isso, Isadora. Ele parou na porta, virando para olhar para ela uma última vez. 5 anos atrás, eu te escolhi. Sem você saber, sem você pedir, eu te escolhi. E eu tenho te escolhido todos os dias desde então. Então, se você decidir me dar uma chance, se você decidir explorar o que existe entre nós, você não estará arriscando sozinha. Eu já arrisquei tudo. Há muito tempo. Então ele foi embora,
deixando Isadora sozinha com as revelações, com a confusão e com um coração que finalmente estava começando a entender que talvez amasse a pessoa errada o tempo todo. Ou talvez, apenas talvez, finalmente estava pronta para amar a pessoa certa. Isadora não teve tempo para processar, porque no dia seguinte, o castelo inteiro explodiu em escândalo. Serafine tinha esperado pacientemente pelo momento perfeito. E quando ele chegou, durante o jantar formal com todos os nobres presentes, ela atacou. Majestade, ela disse, a voz alta o suficiente para ecoar pelo salão. Eu preciso fazer uma acusação formal. O salão silenciou instantaneamente. Dominique, sentado na cabeceira da mesa, ergueu os olhos, o rosto uma máscara de controle real. Continue. É sobre a órfã, Isadora. Serafine estava linda como sempre, vestida em prata e branco, os olhos azuis brilhando com falsa preocupação. Ela tem feito avanços impróprios. Murmúrios explodiram. Isadora, sentada na extremidade da mesa reservada para os servos, sentiu o sangue gelar. Avanços impróprios? A voz de Dominique era perigosamente baixa. Durante o festival da lua cheia, eu a vi. Ela se jogou em você, majestade. Durante a dança ritual. Foi inapropriado, foi deliberado. E como alguém de sua posição... Serafine pausou dramaticamente. Seu comportamento põe em questão sua honra. O salão explodiu. Vozes se sobrepondo, acusações e defesas misturadas. Isadora não conseguia respirar, não conseguia pensar. Só conseguia ver todos os olhos virando para ela, julgando, condenando. Silêncio. A voz de Dominique cortou o caos como uma lâmina. Todos obedeceram instantaneamente. Ele se levantou lentamente, a presença dele preenchendo o salão inteiro. Seus olhos encontraram os de Serafine, e havia algo lá que fez até ela recuar. Você acusa Isadora de fazer avanços impróprios. Em mim. Sim, majestade. Na frente de todo o reino. Para proteger sua honra, majestade. Dominique assentiu lentamente. Então seus olhos se moveram, encontrando os de Isadora através do salão. E o que ela viu lá a fez parar de respirar. Resolução. Decisão. E algo que parecia medo. Então deixe-me esclarecer uma coisa. Dominique disse, a voz ecoando com autoridade absoluta. Para que não haja dúvida, para que não haja confusão. Ele desceu do tablado real, caminhando entre as mesas até parar diretamente diante de Isadora. E então, diante de todo o reino, ele estendeu a mão. Isadora não se jogou em mim. Eu a escolhi. Eu sempre a escolhi. E se o reino tem um problema com isso, então o reino pode lidar. O salão explodiu em caos. E Isadora, olhando para a mão estendida, para os olhos que sempre a viram quando ela era invisível para todos os outros, finalmente entendeu. Não era sobre o beijo. Nunca foi sobre o beijo. Era sobre isso. Sobre escolha. Sobre ser vista. Sobre ter alguém disposto a arriscar tudo. Não nos sussurros das sombras, mas na luz implacável do julgamento público. Suas mãos tremiam quando ela pegou a dele. E o mundo mudou para sempre. A mão de Isadora tremeu quando encontrou a de Dominique, mas ela não recuou. Não desta vez. Não quando ele estava arriscando tudo. Não quando estava declarando para o reino inteiro que a escolhia apesar de ela não ter nada a oferecer além de si mesma. Dominique ajudou-a a se levantar, seus dedos entrelaçando-se com os dela, firmes e quentes e completamente certos. O salão inteiro observava em silêncio chocado, nobres e servos igualmente paralisados pelo que estavam testemunhando. Serafine estava pálida, os olhos azuis arregalados em horror crescente, enquanto percebia que seu plano tinha explodido espetacularmente em seu rosto. Dominique não soltou a mão de Isadora. Ao invés disso, ele se virou para encarar a corte, mantendo-a ao seu lado, sua presença uma âncora sólida em meio ao caos que ela podia sentir se formando. Já que Lady Serafine foi gentil o suficiente para trazer este assunto à luz pública, Dominique disse, a voz carregando aquela autoridade real que não permitia interrupção.
Deixem-me aproveitar esta oportunidade para esclarecer algumas coisas. Ele pausou, seus olhos varrendo o salão, encontrando cada rosto, cada nobre, cada membro do conselho. Há 5 anos, eu reconheci Isadora como minha amante verdadeira, minha alma gêmea, destinada pelos deuses e pelo próprio vínculo que corre em nosso sangue lobisomem. Murmúrios explodiram. Isadora sentiu o peso de centenas de olhos sobre ela, alguns chocados, alguns céticos, alguns até mesmo hostis. E durante esses 5 anos, Dominique continuou, sua voz ficando mais baixa, mas não perdendo nada de sua força. Eu guardei isso em silêncio, porque ela era jovem, porque ela merecia escolha, porque forçar um vínculo, não importa quão sagrado, sobre alguém que não está pronto para aceitá-lo. Isso seria crueldade, não amor. Seus dedos apertaram os de Isadora, e ela sentiu a verdade daquelas palavras vibrando entre eles. Eu a protegi das sombras. Garanti sua segurança sem pedir reconhecimento. Respeitei sua liberdade enquanto meu próprio coração sangrava todos os dias por não poder reivindicá-la abertamente. Mas, majestade, um dos anciãos do conselho se levantou, a voz tremendo com indignação mal contida. Ela é uma órfã sem linhagem. Ela nem mesmo pode transformar. Como pode o rei dos lobos escolher uma amante que não é sequer uma loba completa? O silêncio que se seguiu foi cortante. Isadora sentiu a vergonha familiar subir, queimando suas bochechas, apertando sua garganta. Todas as velhas feridas reabrindo com essas poucas palavras cruéis. Mas então Dominique falou, e sua voz carregava algo que ela nunca tinha ouvido antes. Não apenas autoridade. Fúria controlada. Você ousa questionar o vínculo sagrado? Seus olhos se estreitaram. Você ousa sugerir que os deuses cometeram um erro ao escolher minha amante? O ancião recuou, mas outro nobre se levantou. Não é sobre os deuses, majestade. É sobre o reino. Sobre linhagem. Sobre a necessidade de uma rainha forte que possa produzir herdeiros poderosos. Uma rainha que possa transformar, que possa lutar ao seu lado. Força. Dominique repetiu, a palavra saindo fria. Deixem-me contar a vocês sobre força. Ele se virou, puxando Isadora gentilmente para ficar diante dele, de frente para a corte inteira, enquanto ele ficava atrás, suas mãos sobre os ombros dela em um gesto de posse protetora. Isadora perdeu seus pais aos 8 anos. Viu-os morrerem defendendo este reino, defendendo meu pai em batalha. E o que este reino deu a ela em troco? 1 quarto nos aposentos de servos, migalhas de compaixão, e anos de zombaria e humilhação por não ser como todos vocês. Isadora podia sentir as lágrimas queimando, mas não caíram. Ela manteve a cabeça erguida, forçando-se a encarar os olhares julgadores. E apesar disso, Dominique continuou, sua voz ficando mais suave, mas não menos intensa. Ela permaneceu gentil. Permaneceu compassiva. Trabalhou todos os dias sem reclamar, sem pedir nada em troca, sem deixar que a crueldade que sofreu a transformasse em alguém cruel. Suas mãos apertaram os ombros dela. Essa é força. Força que não precisa de garras ou presas para ser provada. Força que sobrevive e ainda escolhe bondade. E essa força é exatamente o que este reino precisa em sua rainha. Mas, começou outro nobre, não há mas. A voz de Dominique cortou como chicote. Minha decisão está feita. Isadora é minha amante escolhida. E se alguém neste salão tem problema com isso... Ele pausou, deixando o silêncio se alongar, pesado e carregado. Então podem falar agora. Porque depois de hoje, depois que eu completar o vínculo diante de todos vocês, qualquer desrespeito a ela será considerado desrespeito a mim, e será tratado como tal. Ninguém falou. Até mesmo os mais fervorosos objetores se calaram diante da ameaça velada mais clara na voz do rei. Dominique esperou mais um momento. Então, aparentemente satisfeito, ele gentilmente virou Isadora para encará-lo. E de repente, todo o salão, toda a corte, todo o reino desapareceu. Havia apenas ele, apenas aqueles olhos cinza tempestade olhando para ela com uma vulnerabilidade que partiu
e reconstruiu seu coração simultaneamente. Isadora, ele disse, a voz baixa, apenas para ela, embora o salão inteiro pudesse ouvir. Eu não vou forçar isso. Mesmo agora, mesmo depois de tudo, se você quiser recusar, se você não estiver pronta, eu vou aceitar. Eu sempre aceito suas escolhas. Ela olhou para ele. Realmente olhou. Não para o rei, não para a fantasia, não para a ilusão, mas para Dominique. O homem que tinha mergulhado em águas gélidas para salvá-la. O homem que tinha protegido sua dignidade quando ela foi humilhada. O homem que tinha beijado ela como se ela fosse seu mundo inteiro. O homem que tinha amado ela em silêncio por 5 anos, nunca pedindo nada em troca. Eu passei 5 anos amando a pessoa errada, ela disse, sua voz tremendo, mas clara. 5 anos perseguindo uma fantasia que nunca foi real. Ela viu a dor cruzar o rosto dele. Viu-o começar a recuar, a aceitar a rejeição com a mesma graça silenciosa com que tinha aceitado tudo. Mas eu não quero mais 5 anos desperdiçando tempo, ela continuou, e viu a esperança reacender nos olhos dele. Não quando o amor verdadeiro sempre esteve aqui. Não quando você sempre esteve aqui. As lágrimas finalmente caíram, mas dessa vez não eram de dor. Sim, ela sussurrou. Eu aceito. Eu escolho você. Eu sempre deveria ter escolhido você. O alívio que cruzou o rosto de Dominique foi devastador. Então ele sorriu, um sorriso pequeno e íntimo que era apenas para ela, e de repente ela entendeu por que esse homem assustava o reino inteiro. Porque quando ele deixava as armaduras cair, quando ele mostrava vulnerabilidade, quando ele amava, era absoluto, consumidor, eterno. Isso vai doer, ele avisou suavemente, mas apenas por um momento. Você confia em mim? Eu confio em você. Dominique afastou os cabelos castanho-avermelhados dela, expondo a pele pálida do pescoço. Ele se inclinou, seus lábios roçando levemente a curva onde seu ombro encontrava seu pescoço. Para sempre, ele murmurou contra a pele dela. E então ele mordeu. A dor foi aguda, imediata, como fogo líquido correndo pelas veias dela. Isadora ofegou, suas mãos agarrando os ombros de Dominique, seu corpo inteiro tensionando. E então, algo mudou. Algo despertou. Era como se uma porta que tinha estado trancada a vida inteira dela finalmente explodisse aberta. Poder detonou através dela. Selvagem, incontrolável, antigo. Era demais. Era tudo. Era impossível. Não, Isadora sussurrou, terror cortando através da dor. O que está acontecendo comigo? Mas não havia como parar. A transformação a agarrou com força brutal, inevitável, implacável. Isadora caiu de joelhos, seu vestido rasgando enquanto seu corpo mudava, expandia, se reestruturava. Ela ouviu gritos ao redor, ouviu o salão explodir em caos. Mas tudo parecia distante, nebuloso, irrelevante. A dor era tudo. A mudança era tudo. Seus ossos quebravam e se reformavam. Sua pele queimava e se cobria de pelo. Seus sentidos amplificavam 1000 vezes. Sons e cheiros e cores batendo nela em ondas avassaladoras. E então, tão de repente quanto começou, terminou. Isadora estava de 4 no chão. Mas não era mais Isadora. Era uma loba. Grande. Maior do que deveria ser para uma primeira transformação. Seu pelo era castanho avermelhado como seu cabelo humano, brilhando sob a luz das tochas. Seus olhos eram o mesmo âmbar, mas agora intensos, selvagens, luminosos, e o poder radiando dela. O salão inteiro recuou. Até mesmo os guerreiros mais experientes, até mesmo os alfas visitantes, até mesmo Dominique deu um passo instintivo para trás, dominado pela aura pulsando ao redor dela. Foi quando uma voz se ergueu. Antiga, áspera, cheia de sabedoria reverente. Mirella, a anciã cega, levantou-se de seu lugar. Ela se aproximou lentamente, sem medo, e parou a poucos passos da loba que Isadora tinha se tornado. Os lobos mais habilidosos despertam cedo, ela disse,
sua voz ecoando através do salão silencioso. Mas os mais poderosos demoram mais, porque quando finalmente despertam, quando finalmente encontram propósito, conexão verdadeira, sua presença é incomparável. Mirella virou-se para o salão, seus olhos leitosos varrendo rostos que não podiam ver, mas de alguma forma ainda enxergando tudo. Vocês questionaram a escolha do rei. Questionaram a força dela, sua linhagem, seu direito de estar ao lado dele. Ela voltou-se para a loba e sorriu. Mas os deuses não cometem erros. E a marca de um alfa verdadeiro não apenas desperta o lobo, ela desperta a linhagem. Um dos anciãos se levantou, tremendo. Você não pode estar sugerindo... Eu não estou sugerindo nada. Mirella bateu sua bengala no chão. Eu estou afirmando. Esta loba carrega sangue dos alfas primordiais. A linhagem perdida que acreditávamos extinta. Seus pais eram descendentes diretos, mas esconderam sua herança para protegê-la. Silêncio absoluto. É por isso que ela nunca transformou antes. Mirella continuou. Sangue tão poderoso não desperta por vontade comum ou amadurecimento físico. Ele desperta apenas quando encontra propósito verdadeiro. Conexão verdadeira. Amor verdadeiro. A anciã se virou para Dominique, que ainda estava paralisado, olhando para a loba com uma mistura de assombro e reverência. Você não apenas escolheu uma mate, majestade. Você escolheu a Luna que este reino sempre precisou. A única forte o suficiente para ficar ao seu lado. A única destinada a estar lá. A loba, Isadora, virou a cabeça, seus olhos âmbar encontrando o cinza tempestade de Dominique. E ele viu ela ali. Viu o reconhecimento, o medo, a confusão, mas também aceitação, compreensão. Como se uma parte dela sempre soubesse que isso estava esperando. Dominique se moveu lentamente, ignorando os protestos assustados ao redor, e ajoelhou diante dela. Está tudo bem, ele disse suavemente, estendendo a mão. Sou eu. Você está segura. A loba manteve seu olhar por um longo momento. Então, lentamente, ela abaixou a cabeça e a pressionou contra o peito dele. Dominique envolveu seus braços ao redor dela, agarrando o pelo espesso no pescoço dela, sussurrando palavras apenas para ela. Você é incrível, ele murmurou. Você sempre foi, e agora todo mundo pode ver. A transformação de volta levou mais tempo. Dominique a guiou para fora do salão, para longe dos olhares curiosos, para uma das câmaras privadas. Ele cobriu ela com seu próprio manto quando ela finalmente voltou à forma humana. Tremendo. Nua. Exausta. Isadora desabou contra ele, lágrimas finalmente vindo. Não de tristeza, mas de alívio. Exaustão. De tudo. Eu não sabia. Ela conseguiu dizer entre soluços. Poderia... Eu sei. Dominique a segurou firmemente, aquecendo-a. Ninguém sabia, mas agora todos sabem. E nunca mais vão subestimar você. Isadora ergueu o olhar para encontrar o dele. Você sempre soube que eu era forte. Não, Dominique admitiu, afastando cabelos úmidos do rosto dela. Mas eu sempre soube que você era especial. Eu sempre vi isso. Mesmo quando você não via, mesmo quando ninguém mais via, eu vi. As palavras quebraram algo dentro dela. Isadora o puxou para ela e o beijou. Desesperada, grata, completamente perdida nele. E Dominique a beijou de volta, segurando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque ela era. Ela sempre tinha sido. Quando eles voltaram ao salão horas depois, Isadora vestindo roupas limpas que alguém havia providenciado, o banquete ainda estava em andamento, mas tudo tinha mudado. As pessoas olhavam para ela diferentemente agora. Não com desdém, não com piedade, mas com respeito, com admiração, com medo reverente. Serafina estava em um canto, pálida, derrotada, finalmente compreendendo que tinha perdido em todas as formas possíveis. Mas foi Cassian quem se aproximou primeiro. Ele parou diante de Isadora e Dominique.
e pela primeira vez desde que ela o conhecia, havia algo próximo de desconforto em seu rosto sempre confiante. Isadora, ele começou a voz baixa. Eu preciso pedir desculpas. Cassian. Não, deixa eu terminar. Ele passou a mão pelos cabelos loiros. Eu deveria ter percebido, deveria ter visto o que você sentia. E mesmo que eu não pudesse corresponder, eu deveria ter sido mais cuidadoso, mais consciente. Ao invés disso, eu fui oblivious, egoísta sem perceber. Ele olhou para Dominique, então de volta para ela. Mas vendo vocês agora, vendo como ele olha para você, como você olha para ele, eu entendo. Isso é real. Isso sempre foi real. Cassian sorriu, aquele sorriso fácil e genuíno. Eu sou feliz por vocês. De verdade. Obrigada, Isadora disse suavemente. E percebeu que ela queria dizer isso. Não havia mais dor, não havia mais ressentimento. Apenas paz. Cassian acenou e se afastou. E Isadora viu ele voltar para onde Serafine estava. Viu ele oferecer a mão dela. Viu a surpresa no rosto dela. Talvez houvesse redenção para todos. Talvez todos merecessem uma segunda chance de encontrar onde realmente pertenciam. Dominique puxou Isadora de volta para o centro do salão, onde a música estava tocando suavemente, envolvente. Pronta para outra dança? Ele perguntou, um pequeno sorriso em seus lábios. Sempre, Isadora respondeu. E eles dançaram, como parceiros, como mates, como dois lobos que tinham se encontrado no meio do caos e escolhido ficar. O reino assistia, julgava, aceitava. E Isadora finalmente entendeu. Ela nunca tinha sido fraca. Ela apenas estava esperando pelo momento certo. Esperando pela conexão certa. Esperando por alguém que a visse não pelo que ela parecia ser, mas pelo que ela sempre foi. E Dominique, que tinha passado a vida inteira carregando responsabilidades pesadas, finalmente admitiu a verdade. Não era dever. Não era destino. Não era obrigação. Era amor. Sempre tinha sido amor. Às vezes a vida nos faz perseguir ilusões por anos. Nos apaixonar por reflexos e sombras, enquanto o amor verdadeiro espera em silêncio, paciente, esperando que finalmente despertemos. Dominique sempre esteve lá, sempre me viu, sempre soube. E eu estava tão obcecada pelo príncipe encantado dos contos de fadas que quase perdi o rei que escolheu me coroar não por dever, mas por amor. Hoje eu sei, o beijo não veio da pessoa que eu esperava, mas veio da pessoa que eu precisava, do homem que me amou nas sombras por 5 anos. Do homem que me protegeu sem pedir nada em troca. Do homem que arriscou tudo, diante de um reino inteiro, apenas para me dizer: eu te escolho. E quando finalmente parei de perseguir fantasias, quando finalmente abri os olhos para o que sempre esteve na minha frente, eu descobri que não era fraca. Nunca fui. Eu só estava esperando pelo amor certo para despertar quem eu realmente era. Uma loba. Uma luna. Alguém forte o suficiente para ficar ao lado de um rei. Se você está ouvindo esta história e se reconhece nela, se pergunta se o amor verdadeiro também está esperando pacientemente na sua vida, invisível porque você está olhando na direção errada, talvez seja a hora de parar, de olhar ao redor, de ver quem realmente está ao seu lado, protegendo você das sombras, esperando apenas que você finalmente o enxergue. Porque às vezes, o amor verdadeiro não chega com fanfarra e declarações grandiosas. Às vezes ele chega em silêncio, em pequenos gestos, em 5 anos de devoção silenciosa. E quando você finalmente o vê, quando finalmente aceita, aí sim tudo muda. Aí sim você desperta. Aí sim descobre quem sempre foi destinada a ser. Me conta nos comentários. Você já passou por isso? Já ignorou alguém que sempre esteve lá, enquanto corria atrás de uma ilusão? Eu leio todos os comentários e adoro conhecer suas histórias. E se você quer mais contos como este, de amores impossíveis que se tornam inevitáveis, de lobos que encontram suas metades na escuridão, de pessoas que descobrem que nunca foram fracas,
Apenas estavam esperando o momento certo para despertar. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem uma nova história esperando por você. Uma nova chance de acreditar que o amor verdadeiro existe e que, às vezes, ele está mais perto do que você imagina. Até a próxima, lobos. E lembrem-se, nem sempre o beijo vem de quem esperamos, mas quando vem da pessoa certa, ele transforma tudo.